problema do circuito RC, né? Ele é a carga no circuito RC é simulada por essa equação aqui. Então, né, eu vou ter o C, o R é 100, o C é 10 na menos 2, o E é 400 cosseno de 2t e o R é 100. Então, colocando cada uma das constantes no seu devido lugar, nós temos essa equação diferencial. Tá. Beleza. Então, nós queremos verificar se essa aqui é uma equação exata, que ela é uma equação diferencial de primeira ordem, como essa aqui, então nós vamos tentar colocar ela nesse formato. Dessa forma, né, como é que eu vou colocar nesse formato? Bom, né, temos que dar um mesh. Então, se eu multiplicar os dois lados da minha equação, melhor, se eu pego toda a equação, vou botar outra cor. Eu pego a minha equação e multiplico ela por dt. Por que dt? Por causa desse dt aqui. Então, o que vai acontecer? dq dt vezes dt, sobrou só o dq. E, se eu multiplico todo o meu lado direito por dt, sobrou isso aqui. Então, por isso que eu coloquei entre parênteses. Tá. Então, agora eu vou ter o seguinte. Tá? Eu peguei o dq, passei para o meu lado direito, e eu fiquei com essa equação. Então, aqui eu tenho o formato em questão. Ou seja, eu tenho o m de t e q, e aqui eu vou ter o meu n de t e q. Esse meu n de t e q é só menos 1, né? Lembrando que o formato é com x e y, mas o meu problema é com t e q. Então, a gente tem que saber adaptar para as variáveis que nós temos no problema. Tá. Lá nas disciplinas de vocês, lá nas teorias eletromagnéticas, é tudo essas letras aí. Então, o que fazer? Verificar se a equação é exata. Então, como nós vamos verificar se ela é exata? Nós vamos derivar cruzado, né? Então, vamos pegar aqui. Vamos ver aqui. Aqui alguém está perguntando, né? O professor, a prova vai ser uma semana aberta? Sim, uma semana inteira. Tá? Você pode ficar a semana inteira com ela na sua frente. Tá. Então, eu vou pegar essa função aqui, tá? E vou derivar em Q. Lembra? Tem que ser cruzada. Isso dá menos 1, né? Porque aqui só tem T. Então, isso aqui é zero. Derivada de menos Q em relação a Q é menos 1. Agora, eu vou derivar menos 1, né? Porque aqui eu tenho menos 1 quietinho. Eu vou pegar o menos 1 e vou derivar em T, né? Derivada cruzada. E isso dá 0. Portanto, nós temos uma equação que não é exata. Precisamos de um fator de integração. Aí, magicamente, o professor diz, mi de t igual a e na t é o fator de integração. Nós vamos calcular esse fator de integração hoje. Tá? Mas tirei do bolso esse mi de t igual a e de t. Então, se eu multiplico toda a minha integral por e de t, ou melhor, se eu multiplico toda a minha equação por e de t, agora eu vou verificar se ela é exata. Tá? Então, eu vou fazer essa derivada. Tá? Então, para isso, para verificar que ela é exata, eu vou pegar e vou derivar tudo isso aqui em Q. Então, dq. Então, 4 cosseno de 2t menos Q e na t. Né? Bom, primeiro, dq 4 cosseno de 2t vezes e na t, isso aqui só depende de t, então isso aqui é zero. Menos a derivada em relação a q de q vezes e na t. Bom,
O E na T é figurante, né? Ou seja, ele está multiplicando, então ele sai para fora. Ou seja, fica menos. Se eu for derivar isso aqui tudo é zero, porque aqui dentro tudo depende de t e eu estou derivando em q. Então, vai ficar menos o e na t, que é constante, sai para fora da derivada. A derivada de q em relação a q é 1. Então, é menos e na t. Beleza. Tá. Agora, eu vou ter que fazer a outra derivada, agora a derivada em relação a t, né? Então, eu vou pegar a outra função e vou derivar em relação a t. Então, venho aqui e derivo em relação a t. Então, vai ficar dt menos e na t. Bom, esse menos veio para fora, vai ficar como? Menos e na t, né? Porque a derivada de e na u é e na u, du, né? Meu u é t, derivada de t em relação a t1. Então, ó, quando eu multipliquei por um fator de integração, eu verifiquei que a minha integral que a minha equação diferencial é exata. Então, se a minha equação diferencial ela é exata, né? Nós temos que agora partir para a integração. E aqui sim a gente vai passar trabalho. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é fazer o seguinte. Eu vou pegar tudo isso aqui e vou integrar em t. Então tá. Beleza, então vou integrar isso tudo em t. Bom, opa. Tá polido. Então ficou o quê? Ficou 4e na t, cosseno de 2t dt, menos q e na t. Tá. Então, o nosso grande problema aqui é resolver essa integral aqui, né? Porque essa integral aqui, se a gente for lembrar da pré-aula, é aquilo que nós estávamos lá na pré-aula quebrando a cabeça. Então, agora nós vamos resolver ela bem bonitinho. Então, é uma integral por partes. Então, lembrando a história do Liat, né? Isso é sempre importante a gente recordar. Por que a gente escolheu, né, o Liat? Como ela é uma escala de precedência, o U é sempre quem antecede. Então, eu tenho um trigonométrico, que é o cosseno, e eu tenho um exponencial, que é o E na T. Então, desta forma, né, quem precede é o T. Então, por isso que o meu cosseno de 2T é o meu U. E o meu dv é E na 2T. Ou melhor, E na T, né? Não tem 2T. Tá. Então, aplicando a fórmula da integral por partes, que é essa aqui, ficou E na T cosseno de 2T, ficou o U. O U é cosseno de 2T vezes o V, que é o E na T, menos, né? Menos, aqui ficou meu V, e aqui meu DU. Desta maneira, né? Nós temos isso aqui, né? Esse menos com esse menos passa para cá, fica mais 2. Tá. Beleza. Então tá. Então, chegamos aqui. Tá, então agora nós temos que resolver essa integral aqui, né? Porque essa integral de seno de 2t também é uma integral por partes. Né? Então, se ela também é uma integral por partes, de novo, a mesma história do Liat. O seno se torna o meu U. A derivada do seno agora é 2 vezes o cosseno, é positivo. De novo, meu dv é E na t. O meu v vai ser E na t. Então, agora, aqui, eu vou escrever como integral por partes, né? Então, colocando cada coisinha no seu devido lugar. Né? O meu U é seno vezes... Aqui tá, esqueci de colocar o E na T, né? O E na T. Agora, menos, que é esse menos aqui. O que eu tenho? Eu tenho 2 cosseno de dt, então eu tenho 2 cosseno de dt, e o E na T, que é meu V, aqui.
Então, coloquei todas as pecinhas, encaixei todas as pecinhas no seu devido lugar. Tá? Agora, então, nós vamos resolver a integral. Então, você vê, só está colocando as coisas no lugar. E aí vem aquela coisa, né? O nosso objetivo é calcular essa integral aqui. Mas esta integral aqui, ela aparece aqui, ó. Então, se eu pegar isso que está do meu lado direito e jogar para o meu lado esquerdo, eu vou conseguir isolar o meu problema, o meu x. Se fosse o meu x. Eu vou conseguir isolar meu x. Tá? Isso é um problema que acontece quando eu tenho uma integral de exponencial com cosseno, com trigonométrico. Exponencial com trigonométrico é sempre esse trabalho. Então, elas são o mesmo problema. Eu posso passar isso para o meu lado esquerdo. E aí eu vou ter um x mais 4x. 1x mais 4x dá 5x. Então, uma integral mais 4 integrais dá 5 integrais. Então, como eu quero isolar, como o objetivo é calcular essa integral aqui, né, esse 5 está multiplicando. Então, ele vai passar dividindo todo mundo. Né? E aí, então, nós temos esse belíssimo resultado. Certo? Lá naquela questão da pré-aula, eu tinha botado seno, né? Eu queria ter botado cosseno. Mas, enfim, fizemos uma integral a mais. Lá. Então, aqui. Eu disse que ia passar trabalho, né? Para resolver essa integral. E passamos trabalho para resolver essa integral. Tá? Então, esse é um problema que pode acontecer. Sempre quando eu tenho exponencial com trigonométrico, dá isso. Tá? Quem for trabalhar, e tiver que trabalhar na vida aí com alguma disciplina que tenha Fourier, a famosa transformada de Fourier. Antes de chegar na transformada, né? Transformada, daí só já está pirado. Mas quando a gente tiver que trabalhar com a série de Fourier, isso aqui aparece bastante. A série de Fourier é algo que modela sinais periódicos, né? Bom, então tá. O professor vai beber um pouquinho. Beleza. Então tá. O que nós integramos aqui até agora, né? Nós vamos retomar, porque foi uma integral tão power que a gente ficou assim, né, perdido na jogada. Então, o que acontece? Nós integramos apenas isso aqui. Será que o resto vai ser pior? Não, né? Não passo, né? Não vou ser tão carrasco assim. Então, fizemos essa integral aqui é Q na T. Né? Esse 4 saiu para fora, né? Nós não integramos com aquele 4. Né? Então, o que nós integramos? Nós integramos apenas isso aqui. Então, apenas isso aqui foi colocado aqui. Né? E aqui, ó, né? Essa integral de E na T é o nosso lindo e belo E na T. Botamos ali. Certo? Bom, então, fizemos a primeira integral da nossa equação diferencial. Agora temos a segunda integral. Será que vamos ter outra coisa horrorosa desse tipo? Nós integramos a recém essa parte aqui. Agora nós vamos ter que pegar, né, essa parte aqui. E agora, José? Se for integrar isso aqui em dq, né, vai ficar quanto? Vai ficar menos E na T dq. Bom, é uma integral em Q, mas a minha expressão é em T. Então não faz diferença nenhuma. Então vai ficar Q E na T. E aí nós vemos o seguinte, né? Aquilo que nós temos da integral quando nós estamos trabalhando com equações exatas. Aquilo que eu falava semana passada, nós temos a compatibilização. Nós vamos agrupar as coisas, nós não vamos somar, né? Então, a gente repara que essa parcela ela já aparecia na integral anterior. Tá? Ela não vai contar duas vezes, ela vai contar apenas uma vez. Então, na solução final, ela conta apenas uma vez. Certo? Ela vai me contar apenas uma vez e ela está contada aqui apenas uma vez. Tá? Porque isso não é uma soma. Tá. Bom, então, para finalizar, o que nós vamos fazer? Nós vamos
isolar o quê? Porque lá adiante, quando nós formos trabalhar com o assunto, especificamente da aula de hoje, que são as equações diferenciais lineares de primeira ordem, esse Q ele vai aparecer isoladinho, vai aparecer bonitinho, bem isoladinho. Então, o que acontece para nós isolarmos esse Q? Pois bem, eu só tem Q aqui, né? Porque aqui não tem Q nenhum. Então, só tem esse Q aqui. Então, eu passo esse Q para o meu lado direito e passo o meu C para o lado esquerdo. Então, já estou dando uma dica, né? O Q está sendo multiplicado pelo E na T. Então, esse E na T passa dividindo. Mas passa dividindo todo mundo. Ele não passa dividindo só o C. Ele passa tem que dividir todo mundo. Agora, se eu tenho... Né, e aqui nós temos que lembrar. Se eu tenho 1 sobre... Vou botar de vermelho, né? Isso tem que chamar bastante atenção. Né? Se eu tenho... essa caneta... Se eu tenho 1 sobre... Tá, vai assim. 1 sobre E na T. Isso aqui é E na menos T. Né? Da onde que sai isso aqui? Da vida, né? Se eu tenho uma exponencial, né? Se eu tenho, sei lá, 2 na quinta, isso aqui é como se fosse 2 na menos 5. Expoente negativo. Então, da historinha do expoente negativo, nós temos o seguinte, que esse E na T, 1 sobre E na T, é E na menos T. Então, vai ficar C vezes E na menos T aqui. E aqui o professor cometeu... Ah, não, o professor não cometeu nenhum erro. Por que não tem mais E na T aqui? Por que será? Por que será? Né? Vamos ver o seguinte. Né? Por que será? Essas propriedades são sempre importantes a gente ressaltar. Vai ficar E na menos T vezes C. Mais 4 quintos E na menos T vezes E na T cosseno de 2T. Mais 8 quintos E na menos T E na T seno de 2T. Certo? Então, o que acontece? Se eu tenho E na menos T vezes E na T, vai ficar E na menos T mais T E na zero. Isso aqui dá 1. Então, isso aqui é 1. Então, por isso, vai ficar E na menos T mais 4 quintos mais 8 quintos seno de 2T. Onde é que está a constante de integração? A constante está aqui. Certo? Bom,